Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre operações automatizadas utilizando o nosso robô, o Bot Valley. Meu nome é Thiago Matos, sou gestor de operações e tecnologia da LTF Invest e ao longo da apresentação vocês vão conhecer maiores detalhes sobre o nosso produto, sobre outros produtos que a gente tem e sobre como a gente opera e como a gente utiliza as tecnologias que a gente desenvolve. Nesse cenário de crise política e econômica que a gente vem vivenciando aqui no Brasil, é muito complicado você conseguir oportunidades de investimento muito favoráveis, né? A gente não consegue ver isso com muita clareza. Então, o mercado financeiro, o mercado de renda variável sempre tem surgido como uma excelente oportunidade de aplicação. Só que aí tem uma questão muito importante sobre isso, né, que é o conhecimento, né? Aplicar no mercado financeiro, né, na renda variável, é uma coisa que tem uma responsabilidade muito grande e exige um conhecimento técnico muito grande também. Então você tem que recorrer sempre a parceiros, né, a corretoras, a empresas muito bem conceituadas nesse aspecto, para poder ter uma segurança. E mesmo assim, nada disso é certo, né? Nesse mercado de renda variável, o risco é muito alto. Então, qual é a pergunta que a gente quer responder, né? Qual é a melhor maneira de investir para você poder aumentar seu capital de forma consistente, né? E a gente traz para vocês hoje aqui, né, nesse vídeo especificamente, um novo produto que a LTF Invest desenvolveu. Então, pessoal, dando prosseguimento à apresentação, vou falar um pouco sobre a empresa, né? A LTF é uma startup nova, criada na área de tecnologia e capacitada para desenvolver soluções automatizadas, né, nas mais diversas áreas, né, na indústria, no comércio, no mercado financeiro, porque tem um time capacitado para isso, né? Os mais diversos profissionais com capacitação em diversas áreas de conhecimento, com especializações e bagagem técnica para prover soluções, né? Que esse é o nosso grande propósito. Então a gente trabalha tanto com ERP, Big Data, BI e uma série de outros tipos de soluções, tá? Isso varia de acordo com a necessidade. Falar um pouco sobre o nosso robô, né, o Bot Valley, que nada mais é do que um código, né, um programa de computador desenvolvido pela LTF, que atua no mercado financeiro, trabalhando especificamente com CFDs, né, que são contratos por diferença, né? Na verdade, você não tem o ativo que ele opera, né? A gente não compra aquela ação específica e recebe um documento que comprova essa compra, né? Na verdade, a gente ganha na especulação, comprando e vendendo esses ativos de diferentes tipos, né? Pode ser commodities, pode ser índices, pode ser moedas, né? Diversos tipos de categorias de ativos a gente pode operar. O nosso robô está preparado para isso. Então ele é um software que tem tecnologia embarcada suficiente para, através das análises gráficas e de acordo com cada estratégia que ele percebe ser o momento ideal para efetuar uma ordem de compra ou de venda, ele consegue ter a consistência necessária para ter um resultado satisfatório dentro do portfólio de operações que ele faz, tá? Então, como é que ele opera? Ele está instalado e configurado numa VPS, né, que nada mais é do que um servidor, né, uma máquina
disponível 24 horas por dia, né, com todas as rotinas de backup, de no break, de internet. Para quê? Para manter um ambiente totalmente estável, para que ele possa ficar focado, observando o mercado, para tomar as ações nos momentos específicos. Vamos falar um pouco agora sobre operações no exterior. Uma dúvida que a maioria das pessoas com quem a gente conversa sobre isso é se é legal operar fora do país. E a resposta é sim, é legal sim. A gente até cita nas nossas apresentações a resolução que regulamenta isso. Então, quanto a esse aspecto, podem ficar despreocupados. Como é que funciona isso? A gente vai mostrar no próximo slide, especificamente, o passo a passo de como é que isso funciona. Mas é necessário, quando se opera no exterior, você declarar no imposto de renda, né, que abriu uma conta numa corretora fora do país e que fez um depósito inicial de tantos dólares, que equivalem a tantos reais naquela data. Por quê? Porque as nossas operações, quando você sacar esse dinheiro, você vai ter que fazer uma declaração de ganho de capital. Então a diferença do que você ganhou para o que você depositou é que vai ser apurada nesse momento. Tá? As transferências são feitas por empresas parceiras da corretora, né? A gente vai fazer um câmbio para uma corretora fora do país. E como foi dito, havendo ganho de capital, é necessário se recolher esse imposto. Instalação, operação, gerenciamento. Como é que funciona? Então, vocês vão assinar um contrato, a LTF e o investidor, né? A gente vai dar todo o apoio necessário para a abertura de uma conta na corretora que a gente opera, num broker em Londres. Para fazer a remessa desse capital para essa corretora, é necessário abrir também uma segunda conta na Neteller, que é uma corretora de câmbio, onde vai ser feita a remessa desse capital para o broker. Na sequência, com os dados da conta, a gente vai abrir uma VPS, né? A gente já operou com várias empresas nesse ramo de VPS Cloud e a Amazon é uma das melhores. Então é por isso que a gente colocou aqui a logo deles. Com todos esses passos iniciais realizados, a gente vai instalar, configurar, né, essa VPS com o Bot Value para então começar a operação. E ao longo de todo esse processo, a gente vai ter um gerenciamento e um suporte disponível para que você, cliente, tenha a segurança de trabalhar conosco. Um capítulo sempre muito especial são os riscos, né? Isso é muito importante, porque, como eu falei no início, renda variável exige sim uma tolerância a riscos, né? Você tem que saber que esse tipo de operação oferece riscos, né? A questão toda é que você operando com robôs automatizados, você tem uma estratégia embarcada nesses robôs que te oferece uma segurança maior, né? Mas esses riscos realmente existem, né? Uma outra questão também importante é em relação ao fundo garantidor. Existe algum fundo que garanta meu capital? Então, na corretora que a gente opera, e nas maiores corretoras do mundo, as mais sérias do mundo, sempre exige. E nessa que a gente opera também existe esse fundo garantidor. Só que ele cobre
Ele cobre a falência da corretora, um problema de força maior que ela venha a ter. Mas as operações específicas em que os robôs desistam da operação, né, que a gente chama de stop loss, isso não está coberto. Isso faz parte do risco do negócio. Tá? Taxa de gerenciamento. Nós cobramos uma taxa de gerenciamento. Tá? E elas não garantem, obviamente, o lucro do investidor. Não, por quê? Explicar especificamente isso, porque é uma das dúvidas recorrentes que a gente encontra por aí quando a gente apresenta nosso produto. O gerenciamento, ele foi construído, essa forma de gerenciamento foi construída para dar o apoio necessário aos clientes e embarcar cada vez mais tecnologia nos robôs, atuar em momentos críticos do mercado. Então, em todas essas circunstâncias, quem paga a taxa de gerenciamento, quem entra com a taxa de gerenciamento no nosso portfólio, tem direito a esses recursos. Investir com robôs automatizados existe uma vantagem muito grande, né? Principalmente nesse mercado de trading. Por quê? Eu não sei esse público que está assistindo nesse momento se tem qual o conhecimento que tem, mas uma operação de trading é uma coisa muito tensa, né? A gente já passou por isso muitas vezes, e você tomar decisão, mesmo baseado com conhecimento, mesmo tendo a análise técnica te apoiando, é sempre um momento de muita tensão, né? de excesso, né? De insegurança. Então é muito complicado. E os robôs, eles entram como parceiros nossos nesse sentido. Por quê? Porque eles não têm sentimento, eles não têm emoção. Eles operam exatamente por receber sinais técnicos em horas precisas. Tomam decisões em milissegundos e dão muito mais chance de você ter um trade com sucesso do que se você tiver insegurança ou qualquer outra característica emocional que interfira nisso, né? E com base nisso, a gente consegue minimizar significativamente os riscos, né? Porque ao passo que você tem um produto para você, um robô, que tem a capacidade, a percepção de fazer milhares de cálculos matemáticos em milissegundos para conseguir interpretar uma tendência, né, tanto de alta quanto de baixa, utilizando diversas técnicas ao mesmo tempo para decidir se aquele é o melhor momento de entrar ou sair, você com certeza tá com um risco minimizado ao extremo. Mas, conforme foi dito no slide passado, o risco existe e ele é real. Tá? A gente vai mostrar os nossos resultados, né? No próximo slide a gente vai mostrar as estatísticas do nosso robô e vocês vão ver que existem perdas, né? Mas, claro que na taxa proporcional ao risco e a performance que ele tem. Então eu vou falar um pouco sobre as estatísticas do Bot Valley. O fator de lucro, como está escrito aí do lado, é uma relação entre lucro e perda. Você vê que a relação entre lucro e perda está muito
positiva. Então ele ganha muito mais que perde. O fator de recuperação. Então, ele mostra que o nosso robô, se ele perder, ele tem capacidade de correr atrás de lucro para neutralizar isso. O nosso payoff, que é uma média entre a rentabilidade e a perda de operação, é altíssimo. O índice Sharpe também. O índice Sharpe ele é interessante porque ele faz uma análise entre retorno e risco. Então ele deixa bem claro que existe um risco e que esse risco está em torno de 0,35. O rebaixamento máximo de saldo. Nossas contas tiveram uma perda máxima de 8%. Tá? E aí embaixo a gente tem uma sequência da produtividade do nosso robô. Né? É o percentual que foi ganho em posições vendidas. Ele tem uma média de 93,75% de acerto em posições vendidas. Ou seja, ele entra acreditando que o mercado vai cair. Nas posições compradas, ele também é muito bom. Ele acima de 80% ele consegue acertar nas operações. Está com uma média de 87,5% nas negociações com lucro. Né? E obviamente 12,5% de operações onde ele se colocou em momentos errados e por isso tomou um stop. Né? Já tivemos 15 operações consecutivas com ganhos, 2 consecutivas com perdas. E na média a gente faz 7 operações positivas enquanto a gente toma uma negativa. Eis os resultados do Bot Value. Né? A gente tem 72 dias de operação em contas proprietárias. Tá? Já temos um total de 319 operações, 77,11% positivas, 22,88% negativos. O que é isso? Por que esses dados aqui estão um pouco diferentes do slide anterior? Esses dados aqui são de contas reais. Isso aqui é grana. A gente está falando de grana. O slide passado é uma estatística do robô sobre dados reais e dados do passado. Tá? Então, a performance geral do nosso robô hoje está girando em torno de 77,12%. E o nosso ganho até o momento em 72 dias de operações é de 27,56%. Agora vejam o gráfico. Percebam que o comportamento dele tem altos e baixos. Né? É o que a gente fala do risco. Então existem momentos em que o robô perde. Esses comportamentos, essas quedas aqui que eu estou sinalizando para vocês, que a gente chama de drawdowns, são momentos de tensão, são momentos que o mercado está tendo uma informação desfavorável. Então, perder faz parte do jogo, mas a ideia é você ter uma estratégia embarcada, né? Você ter um robô que consegue ter um payoff, né? uma estrutura que te dá o suporte para você poder reverter esse aspecto e continuar no crescente, continuar sempre ganhando. E como a gente opera com um portfólio, né, bem distribuído, isso dá a garantia para a gente que a gente não vai ganhar sempre, mas que a gente vai distribuir esses resultados ao longo da carteira e vai conseguir crescer. Bom, falar um pouco da comercialização desse nosso produto. Né? Então, como é que a gente oferece o Bot Value? O Bot Value é uma licença anual, né, que vocês vão adquirir e que tem uma taxa de gerenciamento. Como é que funciona isso? Vocês vão contratar isso por um período de 12 meses. Né? Como foi dito,
o Botvile vai trabalhar em uma conta de propriedade do cliente, ele vai estar numa VPS administrada por nós, mas contratada pelo cliente, e ao longo de 12 meses o robô vai trabalhar para você. Vocês vão receber relatórios, né, detalhados, com todas as operações que o robô fez diariamente. A gente tem na nossa central, na nossa empresa, na área de operações, há um painel que a gente consegue enxergar todos os robôs operando, né? A gente consegue trocar informações com eles, atuar, intervir, né? Ver como eles estão, como é que está o mercado, a gente acompanha para ver se é o momento de tomar uma ação para proteger ou não, né? Além de estar desenvolvendo novas tecnologias, né? Embarcando cada vez mais recursos para que eles operem de forma mais segura, né? E com mais consistência. E o que a gente sempre prega aqui na empresa é que a gente entrega valor, né? A gente não está aqui para oferecer um produto que é simplesmente mais um, né? Estamos há muito tempo, passamos por muito tempo de teste, né? Até chegar nas contas reais, conseguir obter essa consistência, porque esse mercado de renda variável é um mercado muito complexo, né? Já ouvimos relatos de muitas pessoas que perderam tudo que tinha, porque não é trading profissional, não conhecem sobre o mercado de renda variável, não tem uma assessoria técnica com conhecimento específico sobre isso, né? Ou seja, quer se arriscar sem conhecer. Então, a nossa filosofia é sempre oferecer algo mais, né? E sempre preocupado com o nosso cliente, né? Sempre buscando o resultado com o menor risco. Pessoal, gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final, né? Gostaria de convidar a quem se sentiu interessado em adquirir nosso produto, né? Aqui abaixo vocês estão vendo nossas mídias sociais, nosso e-mail de contato e nosso telefone.